Oi pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, estamos falando da discriminante putativa. Isso é, do caso em que alguém pensa que está agindo em uma situação permitida, mas na verdade a situação imaginada não existe. Trata-se de um caso de erro. No vídeo anterior, eu dei o exemplo do sujeito que acha que vai ser agredido e reage pensando que está se defendendo de uma agressão. Ele acha que vai agir em legítima defesa, mas o ataque imaginado não existe. Ele erra sobre a situação fática, sobre o contexto em que ele está inserido. Bem, e que espécie de erro é essa? O Código Penal regulamenta duas modalidades de erro: o erro de tipo e o erro de proibição. Vamos ver o que é cada um desses erros. No erro de tipo, o sujeito erra sobre a existência concreta de algum aspecto descrito de forma abstrata no tipo. Ele acha que a situação de fato não corresponde à hipótese típica, que a realidade concreta não é igual ao fato descrito no tipo. No exemplo mais comum, o sujeito mata outra pessoa sem saber que está agredindo uma pessoa. Ele vê um vulto e pensa que aquilo é um animal, e atira pensando que está matando um animal. Mas o vulto era de uma pessoa e por isso ele mata alguém. O que aconteceu? Ele fez uma coisa pensando que tinha feito outra. De forma mais específica, ele realizou um fato típico sem saber que estava praticando uma conduta típica. E isso porque ele pensava que estava fazendo outra coisa. E qual é a consequência desse erro? É a impossibilidade de configuração do dolo. Isso porque, para que a conduta seja classificada como dolosa, o sujeito precisa ter consciência do que está fazendo e de que está realizando uma conduta igual àquela descrita no tipo. Se ele não souber o que está fazendo, ele não pode tomar a decisão de fazer aquilo. Não é possível querer algo sem saber o que é. Por isso, a expressão contida no artigo 20 do Código Penal, que explica que o erro sobre o tipo exclui o dolo, é uma norma meramente declaratória. Isso porque, mesmo que essa disposição legal não existisse, o erro de tipo continuaria excluindo a possibilidade de classificação da conduta na modalidade dolosa. Isso porque o dolo é composto por um elemento cognitivo, um saber, e um elemento volitivo, um querer. E sem o elemento cognitivo, sem o saber, não há dolo. Isso porque, para que alguém possa querer realizar uma conduta determinada, ele precisa saber o que faz. Ninguém pode querer algo sem saber o que quer. No caso do exemplo da legítima defesa putativa, o sujeito não errou sobre nenhum elemento do tipo. Ele sabia que o disparo da arma era direcionado para atingir o seu inimigo. Ele sabia que o alvo era uma pessoa, ou seja, alguém. E também sabia que o tipo poderia matar aquela pessoa, ou seja, que o tiro poderia matar alguém. Então, a conduta típica foi dolosa porque ele decidiu realizar a conduta e quis fazer exatamente o que fez. Ele quis atirar para matar o suposto agressor, ou, no mínimo, atirou sem se importar se o agressor iria morrer. O importante para ele era se defender da agressão que ele imaginou que iria sofrer. O erro dele recaiu sobre o motivo que o levou a matar alguém, mas não sobre o fato de ele estar matando alguém. Ele sabia que matava o seu inimigo, mas errou sobre o motivo pelo qual ele agiu dessa forma. O erro não teve por objeto nenhum elemento do tipo. O objeto do erro foi a situação que justificaria a conduta se ela existisse. Mas isso não é um elemento do tipo.
Esse é o motivo pelo qual ele realizou a conduta. E essa conduta foi intencional, foi dolosa. Os motivos não integram o dolo, exceto se eles forem elementos do tipo. Bem, nós já vimos que não ocorreu um erro de tipo. Agora, vamos ver se ocorreu um erro de proibição. No erro sobre a proibição, o sujeito sabe que está realizando um fato típico, ou seja, no nosso exemplo, sabe que está matando alguém, mas acha que isso é permitido. Bem, até aqui, a situação parece ser igual à do nosso exemplo, mas tem uma diferença importante. No erro de proibição, o sujeito acha que a conduta é permitida em decorrência de uma interpretação equivocada do conteúdo da lei, e não da situação de fato. E isso pode acontecer de duas formas. Ou ele pode achar que a conduta não é um crime, por exemplo, que não existe uma lei que defina aquele fato como crime, ou ele pode achar que existe uma norma que exclui a ilicitude do fato. Isso é, uma norma que permita a realização da conduta. O primeiro caso é chamado erro de proibição direto e o segundo, indireto. Vejam que nos dois casos, o sujeito erra sobre o conteúdo do ordenamento jurídico e não sobre a situação de fato. Ele sabe exatamente o que está acontecendo, mas acha que o fato é lícito. Dois exemplos vão ajudar a esclarecer isso. O primeiro deles é o de alguém que venha de um país em que não exista nenhuma restrição à prática de sexo com crianças. Ao chegar no Brasil, o homem estrangeiro conhece uma menina de 12 anos de idade e acaba se relacionando sexualmente com ela. No caso, o homem tem plena consciência das circunstâncias do fato, mas acha que não está realizando nenhuma conduta ilícita, e muito menos criminosa. Ele não erra sobre a configuração da situação descrita no tipo. Ele sabe o que está fazendo, mas ele erra sobre a proibição do fato. Ele não sabe que o fato é um crime. Ele acha que não está fazendo nada de errado. O segundo exemplo de erro sobre a proibição é o do sujeito que sabe que é crime agredir alguém e lhe causar lesões corporais, mas acha que, na condição de pai, tem o direito de praticar atos violentos contra os seus filhos com finalidade educativa. Isso mesmo que das agressões resulte alguma lesão corporal. O sujeito sabe que o fato é um crime, mas acha que, por algum motivo específico, ele está autorizado a realizar a conduta. Ele tem plena consciência das circunstâncias do fato e também de que esse fato é tipificado como um delito na legislação penal. Mas supõe que existe uma norma que exclui a ilicitude da conduta praticada devido a uma característica da situação. Ele acha, no caso, que está atuando no âmbito de um exercício regular de direito. Neste segundo caso, aliás, assim como no primeiro, o sujeito erra sobre a proibição da conduta devido ao desconhecimento do conteúdo da lei. Nos dois casos, ele não erra sobre as características do fato. Ele erra sobre a ilicitude do fato. Voltando ao nosso exemplo da legítima defesa putativa do vídeo anterior, vamos lembrar que o sujeito sabia o que era proibido e também o que era permitido. Ele sabia que matar alguém é proibido e também sabia que matar alguém em legítima defesa é permitido. Então não ocorreu um erro sobre a proibição do fato. Como nós já vimos que também não ocorreu um erro de tipo, a conclusão é que a discriminante putativa é outra coisa. E essa outra coisa é um erro diferente, tanto do erro de tipo como do erro de proibição. Na próxima semana, nós vamos ver que espécie de erro é esse e qual deveria ser a sua consequência jurídica. Até a próxima semana. E como você sabe,
Esse conteúdo, assim como todas as minhas outras aulas, estão disponíveis gratuitamente no Instagram, YouTube e Spotify.